A nossa família, ela está na comunidade desde o início. Eu sou a Cidinha, do seu Pedrinho, que muitos conhecem, porque ele trabalhava na comunidade, ele era sacristão. Desde o início, a minha mãe, como intercessora, como a maioria das mães são, das mulheres, ela ia na igreja, meu pai não frequentava. Então a gente tinha, assim, dificuldades dentro de casa, mas era sempre o papel da mulher levando a mensagem e levando um pouco do carinho e do amor e rezando, pedindo por Santa Rita mesmo, porque já era a comunidade, era em capelas ainda, não tinha a igreja de Santa Rita, então eles frequentavam as missas que tinham mensalmente, as reuniões. Depois o meu pai, ele começou partindo das orações e do convite. O outro sacristão que tinha, ele faleceu, e o padre Jacó, né, veio convidar meu pai para participar e ser o sacristão na paróquia. Então a minha mãe, na época, eu era criança, mas eu me lembro muito bem que foi uma alegria muito grande. O meu pai, ele se transformou, ele virou uma pessoa assim que ele não conseguia mais fazer as coisas que não fossem a nível de paróquia. Tudo que ele fazia, ele pensava primeiro no compromisso que ele tinha na igreja. E ele servia com amor, servia com paciência, tinha muita dedicação. A minha mãe, ela trabalhava na época, mas aí ela tinha uns dias que ela começou a servir dentro da comunidade. E ela começou a fazer faxina na igreja. Eu era criança, meus irmãos também, a gente limpava os bancos, quando tinha que lavar a igreja era uma festa, todo mundo ia para lavar a igreja, juntava a comunidade. Com as pessoas, o convívio, como eu era criança, eu via assim, eles sempre trabalhando com muita alegria. Tinha, eu acredito que algumas pessoas que se juntavam em prol da igreja, da formação do templo, né, da construção do templo da igreja. E aí eles iam, faziam quermesses, a gente dormia debaixo das mesas lá no salão, enquanto eles estavam... eles ficavam trabalhando, a minha mãe, o meu pai, tinha várias pessoas que hoje acho que nem estão mais entre nós, né? E que fundaram realmente a comunidade. Foi um trabalho que a gente sabe que foi uma coisa trabalhosa, difícil, mas que eles faziam com carinho, com dedicação. Para nós, filhos, isso foi uma coisa assim que deixou uma raiz, né? Um alicerce. Então a nossa família, ela está dentro dessa comunidade e, na verdade, eu acho que essa comunidade é a nossa família. Bom, a minha vivência dentro desta paróquia foi graças à família que eu tenho, meus pais que nos orientaram muito bem, graças a Deus. Tive sempre o amparo deles dentro da comunidade. Após a primeira Eucaristia que eu fiz no ano de 1968, desde aí eu não parei mais. Continuei no grupo de escoteira, que teve na comunidade por algum tempo. Era comandado por Dona Ellen Badan, Padre João Guedes, Padre Expedito. Tivemos as missões, trabalhamos bastante durante o tempo das missões. Levantava bem cedinho para acompanhar. Tinha o grupo juvenil, que era para até uma determinada idade, e depois passava para o CJC. Esse encontro de jovens que muitos falam, na nossa época chamava também de jornada. O Padre José era o coordenador desse grupo. Nesse grupo de jovens, a gente fazia muitas confraternizações, serenata na casa de colegas. Então a gente ia para um grupinho de jovens e um dos padres sempre estava junto, de vez em quando até os dois. Quando chegou o Padre Miguel, foi assim uma alegria, né, mãe? Muito grande. A minha mãe, ela estava com a chave da igreja, ele foi conhecer a casa paroquial, tudo. Foi um negócio que veio para tentar erguer um pouquinho a comunidade que tinha se dissolvido. E meu pai continuou ali e nós também. Então essa caminhada, ela foi uma caminhada assim difícil, mas que graças a Deus a gente conseguiu superar dentro da comunidade. A gente foi trabalhando isso tudo dentro da igreja, rezando, foi com muita oração inclusive. Aí na época do Padre Miguel foi quando
eu já tinha um pouco mais de idade, né? Eu já estava na fase mais de adolescente para jovem. E aí nós começamos a servir realmente. Foi aí o momento que, para mim, na minha vida, foi quando eu fui, digamos assim, mais feliz. Porque eu comecei a trabalhar junto com as crianças. Era na catequese, né? Depois foi a catequese de Crisma. E a gente foi crescendo, o movimento da evangelização 2000, eu fui para Brasília, fizemos o curso de evangelização para trabalhar com as crianças, fizemos um projeto para a Missa das Crianças, passou a ser o domingo de manhã, e aí começou com músicas, com teatros, com animação. Nós começamos com um grupo de crianças cantando e tocando lá na igreja, que hoje são os jovens e são pais, inclusive já alguns são pais de crianças que estão na comunidade hoje. Então, quer dizer, você vê que a coisa foi mesmo sendo um alicerce, né, na vida de outras pessoas. Então, a gente começou esse trabalho e foi incentivando, e nossa, a igreja, ela tinha muita criança, ela tinha os pais que vinham, a catequese crescia, era uma coisa muito bonita. E isso foi muito prazeroso. Quando a gente se atrasava assim 5 minutos para ir no ensaio de sábado à tarde, a molecada vinha aqui no portão: ô Cidinha, você não vai pro ensaio? Ô Cezinha, você não vai pro ensaio? Porque eu conheci o meu marido dentro da comunidade, o Cezinha. A gente começou a namorar dentro da comunidade, dentro do grupo de jovens. E aí ele começou a trabalhar também essa parte junto comigo com as crianças. A gente se identifica muito com isso, a gente gosta. Então foi uma coisa que foi erradicada, né? E foi crescendo, foi uma coisa muito boa pra gente, que fez a gente feliz também. Graças a Deus eu tenho a Santa Rita na minha vida, que eu nunca quis me desligar dela. Tive um namoro, graças a Deus, que Deus me colocou o meu marido no caminho, e graças ao bom Deus, uma família maravilhosa que eu tenho. São uma filha e 2 filhos. Os filhos foram aquilo que eu sempre desejei na minha vida, gêmeos, são 2 homens. Dos filhos, um é casado e a filha também. Todos engajados, graças a Deus, dentro da comunidade. Eu e meu marido somos ministros da Eucaristia. Pretendo continuar a minha caminhada, sempre na paróquia Santa Rita, enquanto eu tiver condições. Eu casei dentro da Santa Rita, a minha filha foi batizada, crismada, primeira comunhão, tudo dentro da paróquia. Nós, como trabalhávamos sempre com criança, ela entrou também, foi infância missionária, foi caminhando ali. Hoje ela vai às missas. Nesse momento a gente frequenta as missas e tudo que for possível a gente é chamado, a gente trabalha, a gente está ali junto, a gente busca sempre estar em serviço. Para mim, momentos marcantes tiveram vários, mas um dos momentos foi justo na época em que meu pai estava ali, naquele salão sendo velado, que eu vi o José Cirelli entrando e indo ao nosso encontro ali, próximo do caixão. E também a presença do Dom Agostinho. Aquilo para mim foi lindo, a celebração. Ele fez um momentinho de oração ali. E isso eu não me esqueço desse momento. Eu sempre me lembro. Foi tão bom, foi tão bonito, que hoje a gente tem a alegria de lembrar. A comunidade toda participou do velório do meu pai, que foi ali no salão, e o Padre Miguel, ele conseguiu, antes do corpo do meu pai chegar, ele falou: nunca rezamos um rosário em comunidade, e aquele dia nós rezamos. Então foi uma coisa que marcou muito pra gente, um momento bem de comunidade realmente nós sentimos. Tanto que meu irmão, quando ele estava no seminário, que ele saiu, ele parou de frequentar, né? Ele veio, casou, batizou os filhos fizeram primeira comunhão, crisma, tudo dentro da Santa Rita, mas ele não frequentava mais. Depois da morte do meu pai, ele começou a frequentar novamente as missas. E isso para nós foi uma dádiva, foi um presente de Deus, foi uma graça muito grande, que só veio trazer alegria realmente para essa família. A gente sentiu que a gente tinha
amor das pessoas da comunidade. As pessoas se dedicaram assim e mostraram pra gente que a gente não estava sozinho, né? Depois nós temos, graças a Deus, né, no setor, eles vieram todos os dias, então toda vez que você tem um problema assim de saúde, né, que você perde uma pessoa tão querida, fica difícil, né, a convivência dentro de casa, fica um vazio. E todas as noites vinha o setor, gente, que trabalho lindo. Que coisa divina que aconteceu, que fez bem pra gente, nos alegrou aquilo. Então hoje a gente tem isso como um momento muito marcante. Foi difícil, mas graças a Deus foi muito bonito, porque a comunidade estava ali. E a gente sentiu esse amor mesmo. A nossa família que já passou por tanta dificuldade, né? E tantas alegrias dentro dessa comunidade, o que a gente espera é que, em forma de agradecimento a esses padres que passaram por nós, a tudo que nós aprendemos, a toda a catequese, a toda a evangelização que aconteceu. Então a gente tem muito a agradecer e o que a gente espera realmente é que possa ficar isso como um exemplo para as próximas gerações da nossa família e de todas as famílias que estão envolvidas dentro dessa comunidade. Porque Santa Rita, ela não é uma igreja, ela é uma comunidade. Então que a gente possa realmente ser comunidade, que a gente possa realmente ter o amor para levar esse trabalho para frente. Eu agradeço muito a essa comunidade que sempre foi muito amiga, muito unida conosco. Espero que todos sejam perseverantes, assim como eu também espero a perseverança cada vez mais em minha família e todos aqueles que convivem no nosso meio. Agradecer a Deus, né? E a comunidade, que a gente não pode ficar faltando muito, né? Porque senão perde o valor, né? Então a gente continua na faculdade, na comunidade. Santa Rita Milagrosa, de Deus estimada, sede minha protetora, Rita bem-aventurada.